Catecismo da Igreja, número 2360, a página 43 do Sede Fecundus. A sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual. Entre os batizados, os vínculos do matrimônio são santificados pelo sacramento. Eu vou reler a frase mais importante e mais revolucionária desse texto do Catecismo. No casamento, a intimidade corporal dos esposos, marido e mulher, se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual. Confesso a vocês que as primeiras vezes que eu lia esse texto, preparando os retiros de casais lá em Betânia, isso aqui, essa frase que eu reli agora, me deixava pensativo e coçando a cabeça. E eu perguntava, será algum erro de tradução? Inclusive, vi e revi essa frase em várias traduções do Catecismo, em várias línguas. E o que está escrito aí é exatamente o que o Catecismo afirma. Levado ao pé da letra, o que está aí é de uma seriedade absurda. Porque diz aí que a comunhão física, o encontro íntimo entre marido e mulher, torna-se sinal. E qual é a outra palavrinha que está escrita aí? Alguns já estão com o texto aberto. Sinal e penhor. O que é penhor? Vou penhorar o meu relógio. É um bem que você dá em garantia. É um compromisso. Agora, eu posso penhorar alguma coisa de menor valor do que o bem que está emprestado ou o dinheiro que está dado? Imagine o seguinte: eu vou no banco e eu peço 10 mil reais de empréstimo. E eles dizem, você tem que me dar uma garantia. Olha aqui, meu óculos. Esse óculos custa 400 reais. Com lente e tudo. Eles aceitam o meu óculos de 400 reais? Para ser penhor de 10 mil, o óculos teria que valer 15 ou 20. Teria que ser meu relógio. Esse é um relógio de ouro puríssimo. Até a pulseira é couro, couro não é ouro. Só tirar o C que vira ouro. É inteirinho de ouro, ó. O relógio dele vale uns 20 mil reais. Claro que ninguém paga, somente se conhecer relógio. Então eu teria que ter um bem de 20 mil. Ou seja, o que vai penhorar tem que ter valor maior do que aquilo que ele representa. Ou está errado isso? Aí o que diz aí? No casamento, a intimidade dos esposos se transforma, vira sinal e penhor do quê? De comunhão espiritual. Sabem, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, o que está escrito aí no Catecismo? Tradução agora, livro do Padre Léo. Casal que não se saboreia bem na cama
espiritualmente é um fracasso. Está aí. É o contrário. Tem gente que quer melhorar a qualidade da sua vida íntima rezando, fugindo do problema. E isso é um disparate. O catecismo diz que é o contrário. O catecismo está afirmando e explicitamente que a comunhão íntima é maior do que a comunhão espiritual. Beira o absurdo, se não tivesse no catecismo da sua Santa Igreja Católica, exatamente à meia-noite, 23h60, o número para você gravar fácil. No matrimônio, a intimidade plural, inclusive, o catecismo faz questão de colocar dos esposos, para dizer que é o homem e a mulher. Nem coloca assim no genérico do casal. Não, dos esposos. Ou, como leem os nossos queridos nordestinos, dos esposos. A comunhão dos esposos. A comunhão íntima do marido e da mulher, os atos que os unem, torna-se sinal. Essa palavrinha que o padre falou para você no dia que você casou, seja no mundo um sinal do amor de Deus. Abrir as portas e o coração para acolher Deus que vem até você. Mas essa palavra segunda, ela é forte demais. Gente, só há um segundo contexto em que aparece a palavra penhor com essa conotação tão forte. É quando São Paulo diz aos Efésios, e cita isso em outros textos de autoria dele, que o Espírito Santo é penhor da nossa herança. Que Deus penhorou o Espírito Santo por nós. A segunda vez que aparece essa palavra, que é uma palavra jurídica, é uma palavra usada em tribunais. Porque o penhor dá de ser mensurado. É palpável. Eu terminava a meditação da manhã dizendo isso para vocês. No matrimônio você toca com as mãos no próprio Deus. Então, cada vez mais, e por isso que eu reservei um capítulo sobre isso, e nós vamos encerrar essa pregação dessa tarde com essa oração que tem aí. Cada vez mais é preciso descobrir a sintonia da vida de o que um casal vive na intimidade. E para deixar bem claro, aquilo que se vive na intimidade é íntimo. Hoje em dia há uma vulgarização da sexualidade feita de um modo estragado. Vocês aí da minha idade para cima, com absoluta certeza, nunca ouviram os pais de vocês comentarem a vida íntima que eles levam. E eu acho uma pena. Criança precisa saber o que o pai e a mãe fazem no quarto? Pois tem casal que conta. Acha que isso é natural, acha que é normal. Papai e mamãe vai namorar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Começa dentro de casa. Que é isso? Pior é quando você vê adolescente lançando piadinha, porque o pai deu liberdade. Imagina se um dia eu ia fazer uma piadinha para o meu pai ou para minha mãe, da intimidade deles. Então você vê adolescente de 12 anos, 13 anos, soltando piadinha para o pai. Eu conheci um caso que o menino tinha uns 13, 14 anos, no dia dos pais, levou de presente para o pai uma cartela com 4 comprimidos de Viagra. E o pai achou bacana aquilo. A mãe contaram para todo mundo. Se eu fizesse isso,
Há muito tempo eu já usava dentadura. Porque meu pai iria corresponder ao presente com um soco na minha boca. E merecidamente. E não ia sobrar um dente na minha boca. Que é isso? Agora veja se a intimidade sexual do pai e da mãe é assunto para moleque. Para filho nenhum, em idade nenhuma. O autor da carta aos Hebreus diz: santificai o leito conjugal. Começa a santificar trazendo para a intimidade. Tem pai, gente, e eu já vi, que reclama do desempenho sexual da mãe ou do pai, do marido ou da mulher, para o filho. Os filhos sabem, comenta isso em reunião de grupos. Para aí, a sexualidade é linda demais, e foi Deus que apresentou o homem à mulher e a mulher ao homem, mas para ser visto na intimidade. Por que Adão não ficou com vergonha de Eva e nem Eva ficou com vergonha de Adão, embora estivessem pelados? Porque não tinha mais ninguém bisbilhotando lá no paraíso, a não ser a cobra, e deu no que deu. A serpente. Sexualidade rima com intimidade. Intimidade significa: o que nós estamos vivendo é tão lindo, é tão profundo. Os filhos vão perceber os resultados. Tomara que os filhos percebam sim: nossa, como o meu pai é carinhoso com a minha mãe, como a minha mãe ama o meu pai, como é bonito. Eles estão sentados no sofá assistindo um filme, assistindo um jogo. Está sempre um fazendo carinho na mão do outro, ou fazendo carinho na cabeça ou no ombro. Isso é maravilhoso. Isso pode e deve ser externalizado, mas não é intimidade. E pior, é quando começa a externalizar a intimidade, em pouco tempo aporcalha-se e começa a tornar público as fraquezas ou as conquistas sexuais. Quantas mulheres hoje que vão em festa, e homem também, e o assunto deles é isso, contando a intimidade, contando quantas vezes se relacionaram durante a semana, que jeito que é um, que jeito que é outro. E depois chega a esse nível de pornografia que a sociedade vive hoje, essas revistas especialistas em mostrar a intimidade do outro. Agora, o que me interessa saber que o fulano ou a cicrana, o artista tal e a artista tal estão se relacionando desse ou daquele jeito? O que isso tem a ver com a minha vida? A não ser uma arma para destruir a espiritualidade da própria intimidade. Está bem claro no catecismo. Os casais cristãos, os esposos cristãos, aqueles que vivem o sacramento, as relações íntimas desse casal é que se torna sinal e penhor de comunhão espiritual. Então, meus irmãos, um passo importantíssimo, e eu salientava isso anteriormente quando falava do corpo, é a espiritualização da sexualidade. Vocês vão perceber que uma das teses, se não a principal, que eu trabalho nesse livro aqui, inclusive eu criei logo no início um capítulo com esse título, A Teologia da Sexualidade, na página 13. Ao falar da teologia da sexualidade aqui, eu estou dizendo que não estou querendo fazer uma teologia a respeito da sexualidade. Eu não estou querendo pura e simplesmente espiritualizar a sexualidade. Eu estou tentando provar que, pelo critério do catecismo da Igreja Católica, embasado na tradição da Igreja
em documentos que eu cito aí, por exemplo, feito a Gaudium et Spes ou a familiares consórcio. O próprio Código do Direito Canônico, que também cito aí. E os textos bíblicos, além da tradição da igreja, como essa frase de Santo Agostinho que abre o livro, a necessidade de espiritualizar aquilo que é carnal, porque senão nós acabaremos carnalizando, estragando aquilo que é espiritual. Eu estou aí de fato defendendo a tese de que é possível falar numa teologia da sexualidade, mas não só como a sexualidade um caminho que aponta para Deus, mas que contém o próprio Deus, que leva as pessoas de fato a uma experiência de Deus. O casal vivendo em Deus, o casal experimentando em Deus. Olha, vai precisar ir acontecendo exatamente essa interação. Quanto melhor, e eu disse antes, quanto melhor um casal viver a sua intimidade espiritual, é isso que eu dizia quando falava do orgasmo, melhor o casal vai poder viver a sua intimidade espiritual. Agora é o contrário. O texto está dizendo que a vivência da sexualidade torna-se um penhor para a comunhão espiritual. Está dizendo que o casal que aprender a descobrir Deus na sua sexualidade, a presença de Deus na sua sexualidade, e a viver de modo digno de quem encontrou-se com Deus, que essa vivência vai se externalizar também por um equilíbrio de uma vida espiritual. E aí, meus irmãos, ninguém precisa ser especialista para perceber que é muito melhor um casal que conseguisse ir numa missa por semana, junto, do que o marido que vai em 5 grupos de oração, a mulher que não vai em nenhum. Aí nós vamos descobrindo o justo equilíbrio, que falta para muitos. Então a vivência da intimidade, como de fato deve ser, íntima. Sexualidade não pode ser assunto de nem conversa de boteco. Sexualidade não é assunto para ser tratado em festinha. Sexualidade não é assunto para ser tratado e nem para ser experimentado como consequência da bebida ou da droga. A sexualidade devia cada vez mais ocupar um lugar divino. Por isso que eu escrevi aí humanamente divino, divinamente humano. Um lugar do encontro com o próprio Deus. Olha, Deus falou para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. O anjo de Deus aparece para Josué no final do capítulo 5 de Josué, antes que ele derrube os muros de Jericó, e diz: tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você está é santo. Eu acho que o anjo de Deus tem vontade de falar isso também para você, marido e mulher, quando vocês fecham a porta do quarto de vocês e quando vocês deitam na cama de vocês, santuário de graça de Deus. Tire a sandália dos seus pés, o lugar que você está é santo. O que significa tirar essa sandália? Aí cada um precisa olhar o que precisa despir-se dos preconceitos que tem, das visões estragadas, como eu disse, que cada um de nós trazemos da cultura, da educação, da própria família e da igreja, até pela falta de uma orientação segura, uma orientação firme, e aí acabamos nos refugiando. Quantos de nós aprendemos a sexualidade na rua? O homem aprende na rua, a mulher aprende na rua, a mulher aprende com as colegas de escola, o homem aprende com seus amigos, e aprende do jeito errado. Meu Deus do céu! Cabe aos casais cristãos de modo especialíssimo a grande missão de desvincular
sexualidade de palavrão. Eu cito no livro, o Brasil tem aproximadamente 9.000 palavrões, e cada dia vão se criando novos. Mas o que deixa a gente às vezes enojado são os palavrões usados como apelidos dos órgãos genitais, sexuais ou órgãos relacionados à sexualidade. Só para pênis existem 369 apelidos. E a maior parte deles, apelidos pejorativos, apelidos medonhos. Vocês acham que isso é... Quantos apelidos você conhece para a mão? Alguém conhece apelido para a mão? Para o braço? Para o pescoço? Para a testa? Quantos apelidos tem para a testa? Todo mundo vê a sua testa. Para o nariz? A não ser que seja um narizão, tucano, né? Mas aí não é o nariz, aí é a deformidade da pessoa. Para a orelha, a mesma coisa, quando tem um orelhão grande, né? Fala assim, olha, logo está voando, tá? Por que não tem apelido? Para a boca? Para o queixo? Tem apelido? E por que os órgãos genitais têm? Só para o órgão genital feminino, a vagina, tem 299 apelidos registrados, deve ter muito mais. Relações sexuais, usa então aquilo que o catecismo usa: intimidade corporal, intimidade física, comunhão íntima. Mas só apelido pejorativo. Os termos usados na relação sexual são termos chulos demais. Como é que você vai respeitar um órgão do corpo que você trata por apelido? Apelido significa que você não tem intimidade. Então fica comparando com objetos, com verduras, com os sons, com os barulhos que fazem. Isso, e pena que mãe ensina isso para filho. Por que que a mãe não ensina para o menino: meu filho, já lavou o pênis? Não. Inventa, o pingolim. Tem outros que eu não posso falar aqui, né? Esse negócio aí. E quando se trata então do genital feminino, meu Deus. Olha, se você pensar bem nos apelidos que eles dão, você entende por que hoje tem tanta gente que tem medo desse negócio. Pois compara até com a perereca, Tem bicho mais nojento que vive no lodo, frio, vive no brejo. Que é isso? Isso é um disparate, isso é uma ofensa a Deus. E quem vocês acham que criou isso? É claro que foi encardido. Gente, se há uma parte do corpo humano que o encardido tem nojo, primeiro porque ele não tem, anjo não tem sexo. Anjo não tem instrumento com o qual possa reproduzir Deus. Anjo não se reproduz. Essa é a maior raiva do encardido. O encardido concentra esforços contra a genitalidade humana. Eu vejo a mão dele. Se não fosse pela mão do demônio, como é que ia lastrar isso? É quase que um fenômeno no mundo inteiro. Não, isso tem a marca do demônio. Para a pessoa começar a usar esses apelidos horrorosos, esses apelidos medonhos, perde a intimidade com o próprio corpo, não tem capacidade de referir-se ao corpo mais de uma forma carinhosa, de uma forma respeitosa,
perde a consciência da dignidade de que meu corpo é templo do Espírito Santo, aonde está presente a graça de Deus, que cada parte do meu corpo contém o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Já disse isso aqui e recebi e-mail até de padre criticando, azar, continue criticando. Eu falei, ou a ciência ou a teologia está errada. Porque se quando eu comungo, o corpo de Cristo que eu comungo se dissolve na minha língua e vai para a minha corrente sanguínea, obviamente que as partes do meu corpo que contém mais sangue, contém em quantidade muito maior o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, qual é a parte do corpo humano que contém a maior quantidade de sangue por metro quadrado? Os órgãos genitais. Mais do que no coração. O coração está cheio de músculo para jogar o sangue. Os órgãos genitais são alimentados única e exclusivamente por sangue. Se você comungou o corpo e o sangue de Cristo, que sangue é esse que está entumecendo os seus órgãos genitais? Essa é a dignidade que tem que ter. Essa é a consciência que tem que ter. Agora, como é que eu vou respeitar uma parte do meu corpo que eu chamo por apelido? Que eu chamo por esses nomes horrorosos, que compara com bicho, com fruta, com verdura, com sei lá mais o quê. Não vou respeitar. Eu não vou amar. É ideológico. Gente, quando quer por exemplo, você já viu no campo de concentração nazista? Creio que nenhum de vocês estiveram lá, mas já viu em filme. Primeira coisa que um campo de concentração nazista faz é eliminar o nome da pessoa. Põe um número. O nome da pessoa é muito importante. Você passa a ser o 283. Você passa a ser o 420. Você não é mais o João, o José, o Antônio, o Pedro. Dar nome a, está na Bíblia. Adão foi chamado a dar nome a todos os animais, a todas as plantas, a toda a natureza, ao seu corpo. Dar nome significa exercer o domínio. O nome que a gente usa para os nossos órgãos genitais é fundamental. A revolução para a santidade sexual começa com nomes corretos, com nomes bíblicos, com nomes científicos. Mas se nós continuarmos apelidando os genitais, perdemos a intimidade nós com relação a nós mesmos. Como é que você vai respeitar o corpo da sua esposa? Como é que você vai respeitar o corpo do seu marido? Como é que a sua relação íntima vai tornar-se penhor de comunhão espiritual? Se você está vivendo de qualquer jeito, estragado, com toda essa influência, aqui vem algo fundamental que os casais cristãos precisam. Por isso eu selecionei aqui e daqui a pouco nós vamos fazer juntos essa oração. Os casais cristãos precisam nadar contra a corrente. Digo mais a vocês, não vai ser fácil. E digo mais ainda, nem todos serão vitoriosos. Nesse processo, infelizmente, muitos vão acabar entrando na onda, como alguns já entraram. Alguns já se viciaram no pecado. Muitos pecam por vício, e o vício alimentado vira uma necessidade. Sem uma intervenção da graça de Deus, meu irmão, minha irmã, uma pessoa viciada nos pecados sexuais jamais consegue se libertar. Por isso que a mulher não pode aceitar que seu marido frequente zona. E também o marido não pode aceitar que a mulher, porque hoje é muito comum,
basta abrir os jornais das grandes cidades que tem lá, propaganda de homem, dizendo que atende à tarde, à noite, a domicílio, ou no apartamento dele, somente mulheres, ou atende homens e mulheres. Hoje é bem mais comum o número de mulher que se prostitui, não só no sentido da prostituição ativa ou passiva, mas também mulher casada, homem casado, não pode aceitar. Tem mulher que diz, padre, a gente acabou se conformando, porque desde que nós casamos, meu marido é assim, ele fala que homem tem que ser assim mesmo, e aí como eu não quero, eu até acho bom. Acha ótimo, né? O demônio está mais feliz ainda do que ele, viu? E está muito feliz com a senhora também, porque a senhora também está em pecado, igualzinho ele. É preciso lutar contra isso. Como é preciso lutar contra esses desequilíbrios que acabaram invadindo o lar de tanta gente. Se é necessário, tira até a televisão do seu quarto. Santifica o seu quarto. Seu quarto não pode ser um lugar onde você leva lá dentro e põe uma fita pornográfica que acaba emporcalhando até o ar. Por que será que a Bíblia fala desses espíritos espalhados pelos ares? Como é que esses espíritos se espalham pelos ares? É através disso, dessa pornografia aporcalhada, estragada, que faz o casal perder a intimidade, a beleza, a santidade. Que coisa linda e maravilhosa. Um casal que se ama, um casal que se cuida, um casal que tem a coragem de transformar a sua vida íntima através dos carinhos, como eu vou falar amanhã. Elementos importantes na vida íntima, muito mais importante às vezes do que a própria relação em si, porque preparam e continuam a relação. Mas por isso estou chamando a atenção nessa tarde, e com certeza a missa também vai nos ajudar a pensar sobre isso. Sem uma experiência profunda de Deus, sinto muito, meus irmãos, digo mais, grande parte das doenças e dos distúrbios de sexualidade, há um capítulo especial aí no livro sobre os distúrbios, mais na parte final do livro, os distúrbios sexuais, que impede a mulher de sentir verdadeiro prazer, as dores nas relações sexuais, o incômodo na relação. No caso masculino, a disfunção erétil ou a ejaculação precoce. Por que essas 5 disfunções, 3 femininas e 2 masculinas? Por que muitos casais, mesmo com tratamento avançadíssimo, não conseguem a cura para essas enfermidades? Porque a grande maioria dos casos, a causa é espiritual. A causa é uma contaminação. Porque a contaminação inconsciente contamina tanto quanto uma consciente. Há uma contaminação. E aqui digo-lhes, os casais cristãos precisam descobrir, redescobrir, experimentar a força renovadora, transformadora da sexualidade para ajudar a curar o mundo. Porque não se esqueça, as grandes sociedades do mundo se perderam pela depravação sexual. Sodoma e Gomorra, a Grécia. Gente, a Grécia foi a nação, ou uma das nações, mais importantes da história da humanidade. A Grécia é a mãe da filosofia. Os grandes pensadores do mundo vieram da Grécia. A Grécia tinha uma visão do corpo humano espetacular. Tanto que a Grécia que criou as Olimpíadas. O culto ao corpo. Mas
Hoje também você não consegue citar o nome de 5 distúrbios, desequilíbrios sexuais, sem falar de um termo grego. O que derrubou a Grécia? O que lançou a Grécia no chão? O desequilíbrio sexual do seu povo. Grandes filósofos gregos que caíram para o homossexualismo. E a Grécia, que há 3, 4 mil anos atrás era uma potência, perdeu tudo. Está tentando recuperar nos últimos tempos. Não passa de um país a mais no continente europeu. A decadência da cultura grega foi graças à decadência sexual. Mas o maior exemplo de todos, o Império Romano. Gente, o Império Romano, o Sacro Império Romano Germânico do Ocidente, era algo tão estrondoso de grande que o sol não se punha sobre ele. O que é que significa? Ia do Ocidente até o Oriente, era um único império. Quando o sol estava desaparecendo no Ocidente, já estava nascendo no Oriente. No Império Romano, era dia 24 horas por dia. Não dava tempo do sol se pôr. Quando se punha numa parte, na outra parte já estava nascendo. Mais ou menos como o Brasil e Japão. Olha que coisa espetacular. E o que derrubou o Império Romano? Inimigos? Um exército maior de fora? Imagina. Ninguém era mais poderoso do que eles. O que derrubou o Império Romano foi a vivência aporcalhada da sexualidade. Começava com aqueles banhos públicos, homem com homens, e aí começou a decadência dos homossexuais, e aqueles homens importantes lá, imperadores depravados, homens e mulheres, de Cleópatra a Marco Antônio, a Júlio César, todo mundo conhece a história. Alexandre o Grande fez um filme sobre Alexandre agora recentemente, mostrando com muita naturalidade o jeito aporcalhado que ele vivia a sexualidade. Então vocês entendem direitinho o que está acontecendo com a Europa e também com o nosso país. Não é uma ameaça. Isso é uma imbecilidade, eu ameaçar. Quem sou eu para ameaçar um império feito dos Estados Unidos, feito a Europa, feito o Brasil? É constatação. Nós estamos indo para o mesmo caminho. Depois da revolução sexual, depois da pílula sexual, não precisa nem ir muito longe. Eu era moleque quando Odair José cantava "Para de tomar a pílula". E o tio Nosso proibiu nós de cantar essa música lá no Biguá. Lá no Biguá era proibido cantar. Se começasse a tocar a pílula no rádio, tinha que mudar de rádio. Isso faz 30 anos atrás, 35 anos atrás. A revolução, a chamada revolução sexual, transformou a mulher do Ocidente em quê? Você vê que o demônio, São Paulo já diz que ele é travesti. E eu acho que não é só travesti, não. Eu acho que ele é meio creuso também. O demônio tem horror à mulher. Está claro, a culpa é Maria Santíssima. Ele tem nojo de Maria Santíssima. Já pisou na cabeça dele? Mas ele tem nojo de todas as mulheres. Então, se ele consegue, de um lado do mundo, manter a mulher submissa, vestida com as roupas medonhas, fazendo extração clitoriana e tantas outras coisas, absurdo dos absurdos, aqui no Ocidente, que a mulher assumiu um papel de igualdade, um protagonismo, inclusive na igreja. Olha que coisa linda o papel da mulher da igreja. Só no Brasil tem mais de 200 mil catequistas. A mulher assumiu para valer. E aonde a mulher assume para valer, ninguém segura, não. A mulher tem uma fibra, tem uma força que nós homens não temos, e temos que aprender com a mulher.
a resistência que ela tem à dor, a capacidade de pensar nos outros, a capacidade de esquecer de si, a capacidade de dar-se, de aniquilar-se, são valores femininos espetaculares. A atenção, feito Maria em Caná, a atenção para com as necessidades do outro, isso não é típico do homem, não, isso é típico da mulher, isso pertence à feminilidade. Mas olha o que o demônio fez. Com a chamada revolução sexual, o demônio conseguiu fazer com que a mulher se igualasse ao homem naquilo que o homem tem de pior, no aporcalhamento da sua sexualidade. A falsa liberdade sexual com os anticoncepcionais, com os preservativos, com a falsa ideia de liberdade associada ao sexo, transformou quantas mulheres que vocês conhecem, e dá dó, dá pena. Que pecado, gente. Então é preciso espiritualizar a sexualidade também para isso, para que a mulher volte a perceber o seu valor. A nossa sociedade, gente, o projeto de Deus, através da igreja que Ele está desempenhando, de modo especial no Brasil, na minha concepção, passa por vocês casais. Caberá a vocês, nós sacerdotes e religiosos, podemos refletir, pensar, rezar, estudar, escrever. Só vocês podem viver. Mesmo se um de nós vivêssemos, seria algo isolado, vivido naquele momento. Mas vocês podem transformar isso no cotidiano de vocês. Eu vou trabalhar muito essa temática amanhã. Levar a santidade e a graça de Deus da sexualidade como uma força que vai motivando, que vai alimentando, que vai curando a vida conjugal em todos os outros momentos. Por isso é importante o casal ser instrumento de cura e de oração um para o outro. Eu queria convidá-los que a gente, até em preparação para a missa, fizéssemos um momento de oração, seguindo o esquema apresentado no livro. Mas queria que você não lesse no seu livro agora, não. Eu leio para você. Queria que você, marido e mulher, colocasse a mão no ombro do outro, fechasse os seus olhos. Você que veio sozinho, sozinha, em casa também, feche os seus olhos. Imagine seu esposo, imagine a sua esposa do seu lado. E peçamos ao Espírito Santo que venha ajudá-los a transformar de fato essa comunhão íntima em sinal e penhor da comunhão espiritual. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus de bondade e de ternura, nós te louvamos porque criaste o homem e a mulher à tua imagem, imagem e semelhança, e chamaste, no meio da nossa sociedade, tantos casais para assumirem a vocação do sacramento do matrimônio. Louvando, queremos pedir, Pai, derrama sobre cada casal os dons do Espírito Santo. Peça isso como casal. Derrama sobre cada casal. Vocês podem pedir, derrame sobre nós os dons do Espírito Santo. Derrama profundamente em seus corações, para que possam na vida matrimonial testemunhar para toda a igreja os frutos do Espírito Santo: o amor, a paz, a serenidade, a mansidão, a ternura, a alegria, a misericórdia. Vem, Espírito Santo, curar no coração de cada casal
a raiz de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda tristeza, da falta de perdão. Renova hoje, Senhor, nessa tarde, o sacramento do matrimônio, libertando-os da rotina, das mágoas em seus corações, corações feridos e machucados, por palavras que foram ditas, por palavras que não foram ditas. Que hoje, Pai, possam assumir a vocação matrimonial na força do Espírito Santo e possam testemunhar o amor um para o outro e ambos para o mundo. Pai, nós te pedimos. Jesus elevou à condição de sacramento o amor humano. Hoje suplicamos, nesse acampamento, renova o coração de cada um. Liberta-os de todo egoísmo, de toda mentira, de todo pecado, para que possam frutificar segundo o coração de Jesus Cristo. Pai Santo, nós te pedimos que venhas curar os seus corações e também o coração de cada um de seus filhos e de todos aqueles que receberam a missão do sacramento do matrimônio. Derrama, ó Pai, por teu Filho Jesus, em cada um desses que assumiram o sacramento do matrimônio, a graça de perseverar no amor, a graça de testemunhar esse amor infinito, a infinita ternura e misericórdia do coração de Jesus. Cura, ó Pai, os corações feridos e machucados, daquelas pessoas que passaram pela experiência do matrimônio, mas hoje vivem a experiência do desquite, do divórcio, da viuvez. Nós te pedimos que cures o coração desses irmãos, dessas irmãs, que hoje estão experimentando a solidão, ou até buscando reencontrar o caminho da felicidade. Que possam ter o coração iluminado pela ação do Espírito Santo, para que reconstruam a vida segundo o plano de Deus, para que não se deixem levar por propostas enganadoras e que tenham discernimento e sabedoria para dar aos filhos o amor que não estão recebendo do pai, da mãe ausente, falecido ou separado. Abençoa, nós te pedimos, ó Pai, também os filhos desses casais. Pense um momentinho nos seus filhos, aonde eles se encontram, para que possam buscar, conduzindo-se pelo poder do Espírito Santo, conhecer a experiência do amor verdadeiro, do amor de marido e mulher que se amam, que se respeitam, que se abraçam, que ajudem a nutrir o amor do coração de Deus um pelo outro. Que cada marido, que cada esposa possa ser aquela palavra amiga, aquele bálsamo, aquela pomada que toca no coração do outro no momento de dor, de sofrimento, de tristeza. Que a presença do esposo na vida da esposa, que a presença da mulher na vida de seu esposo, seja sempre a presença reveladora de Deus, de um Deus que ama, de um Deus que é família. Que cada vez mais marido e mulher descubram que o verdadeiro amor só pode acontecer onde não existe um mais do que o outro, onde ninguém é mais do que ninguém. Porque se o amor humano é reflexo do amor de Deus, o amor de Deus é um amor de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, onde um não é mais do que o outro, onde um está inteira e plenamente no outro, mas sem tirar do outro a individualidade, onde um está plena e profundamente no outro, mas sem tirar do outro o seu mérito, sua missão, onde um se alegra com a alegria do outro, onde cada um possa estar presente no momento da tristeza do outro. Que maridos e mulheres não se julguem, não se condenem, não se cobrem além dos seus limites, mas justos, cada vez mais possam buscar a direção segura,
a meta serena do encontro no infinito amor de Deus. Nós te suplicamos, Pai de amor infinito, vem encher os corações dos casais com os frutos e os carismas do Espírito Santo, que sejam fonte de amor um para o outro. Encha seus corações com os frutos da paciência, da alegria, da compaixão, da misericórdia. Cura e liberta a raiz de toda mágoa e ressentimento. Purifica seus corações de todo rancor. Enche-os de esperança, de confiança mútua, de serenidade, de paz. Fortalecei, Pai Santo, as virtudes necessárias para uma espiritualidade verdadeiramente encarnada. Que tenha paciência para com todos, que saibam encorajar os deprimidos, corrigir e educar no amor e procurem sempre praticar o bem. Enche seus corações com a alegria do Espírito Santo. Peça isso ao Senhor, principalmente vocês casais, você marido, você mulher, que anda vivendo na angústia, na tristeza, no desânimo, principalmente o desânimo com as coisas do matrimônio. Especialmente você, meu irmão, minha irmã, que já perdeu a esperança. Talvez até porque o seu coração está tão ferido, tão machucado. Por isso permaneça com os olhos fechados, para você não se dispersar na oração. Talvez você esteja já com o seu coração tão ferido, tão machucado, tantas decepções, que você nem acredita mais na possibilidade do amor. Mas é possível sim. Hoje eu lhe afirmo, eu lhe garanto, na força do Espírito Santo, tudo pode ser mudado. Hoje eu lhe garanto, meu irmão, minha irmã, por mais difícil que tenha sido a vida passada, por mais que você tenha sofrido, se você permaneceu até hoje, se você aguentou até hoje, a infidelidade, o alcoolismo, a prostituição, então agora é a grande hora de uma revolução espiritual. Se você teve força para aguentar tanta humilhação que você passou, até violência física, violência psíquica, violência afetiva, palavras que machucaram, é sinal que você tem a força de Deus dentro de você. Mas agora é preciso usar essa força para a restauração, para a cura. Por isso, mergulhe agora o seu coração em Deus. Não abra o olho não, não distraia, não caminhe agora não, para não atrapalhar os outros na oração. Colabore com a oração do seu irmão. Apresente seu marido, apresente sua mulher. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, de modo muito especial hoje queremos pedir pela vida sexual e afetiva de cada casal. Fecha o olho. Que na força do Espírito Santo sejam cada vez mais felizes, experienciando e partilhando o prazer e a alegria na carne e no espírito. Abençoe especialmente esses casais que encontram obstáculos para uma vida íntima e santa. Liberta de todos os traumas relacionados à infância, à adolescência, à cultura, à educação reprimida, ao medo e à imagem estragada do sexo. Purifica, Pai amado, todas as contaminações conscientes ou inconscientes que chegaram ao coração dos casais através da libertinagem, especialmente pelo mau uso dos meios de comunicação. Abençoa cada marido. Esposa, peça agora para o seu marido. Pode até repetir as palavras que eu estou rezando e depois você pode acompanhar no livro.
A mulher tem que ter coragem de rezar a sexualidade do seu marido. Abençoa, Pai, cada marido, você pode dizer meu marido, revigorando a sua masculinidade, curando as causas e as consequências da ejaculação precoce e da disfunção erétil. Liberta cada homem, você peça o meu homem, o meu marido, dos traumas relacionados ao machismo, especialmente aqueles que se transformaram em obstáculo para uma vida sexual plena e santa. Marido, agora você abençoa a sua esposa. Abençoa, Senhor, cada esposa. Você peça, abençoa, Senhor, minha esposa. Pode até dizer o nome dela. Intensificando a sua feminilidade, curando as causas e as consequências da falta de prazer, das dores nas relações íntimas, do medo e da insegurança que gesta desconforto e recusa. Liberta cada mulher, peça, liberta a minha mulher dos traumas relacionados à submissão feminista, que não tem nada de feminina, especialmente aqueles que se transformaram em obstáculos para uma vida sexual plena e santa. Agora nós abençoamos o casal. Desça sobre o homem e a mulher a ternura do coração do Pai, a misericórdia de Jesus Cristo e a força renovadora do Espírito Santo. Pai, que sejam para o mundo sinais e canais do teu amor, que na alegria te louvem e na tristeza vos procurem. Isso nós os pedimos pela poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Essa oração encontra-se à página 121 do livro Sede Fecundos. Você pode ir adaptando conforme aquilo que você, marido, que você, mulher, estiver vivendo. Termine essa oração dando um beijo, um abraço na sua esposa, na sua esposa.